Fala pessoal, tudo bem? Professora Mariane Noe. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre simplificação de radicais, vamos lá? Então, se eu tivesse raiz de 32, raiz quadrada, tá? De 32, eu quero escrever com o meu radicando menor, o menor possível. Como que eu faço isso? Eu vou decompor o 32 em fatores primos. Então, vamos lá. Decompor em fator primo. Como que a gente faz? Qual que é o menor número divisível? Nesse caso é o 2, né? Porque ele é divisível por 2, terminado em 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Muito bem. A minha raiz é quadrada, certo? Então eu vou juntar em pares. Pares, pares e sobrou 1. Não tem problema. 32 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Todo mundo concorda com isso? Então, eu vou colocar esse número dentro da raiz, raiz quadrada. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Eu posso tirar esse 2 de dentro da raiz, certo? Porque ele tem o mesmo expoente do índice. Então, esse índice vai embora com esse 2 e esse índice vai embora com esse 2, certo? E vai sobrar raiz quadrada de 2, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, esses dois aqui que saíram, vezes raiz quadrada de 2. Isso quer dizer a mesma coisa que 2 vezes 2 é 4. Então, 4 raiz de 2 é a mesma coisa se eu fizer raiz quadrada de 32. Certo? Tá confuso? Vamos para mais um exemplo. E se eu tivesse a raiz quadrada de 175? Raiz quadrada de 175. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Decompor em fatores primos, né? 175, vamos decompor. Então, 175 eu consigo dividir por 5, certo? Porque por 2 não dá, porque não é par. E por 3, 6, com 7 dá 13. 13 não tá na tabuada do 3, então também não dá. Então, 175 dividido por 5 vai dar 35. 35 eu divido por 5, vai dar 7. E 7 vai dar 1. Muito bem, então eu tenho raiz quadrada, então eu vou juntar pares, né? E esses dois aqui são 5. Então, vamos lá. 175 é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 5 ao quadrado vezes 7. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos lá. Eu tenho raiz quadrada, então, de 5 ao quadrado vezes 7. Certo? Então, eu sei que eu posso cortar esse índice com esse ao quadrado. Então, eu vou ter 5 raiz de 7. Então, se eu disser que eu tenho raiz quadrada de 185 e 5 raiz de 7, é a mesma coisa. Então, se o exercício pedir para você simplificar os radicais, isso quer dizer que você tem que transformar o radicando no menor número possível, certo? Vamos para um próximo exemplo? E se eu tiver raiz quadrada de 125? Decomposição, né? 125, eu vou dividir por 5, vai dar 25. Eu vou dividir por 5, vai dar 5, e por 5 vai dar 1, certo? Então, 125 é a mesma coisa, raiz quadrada junto em pares, do que 5 ao quadrado vezes 5. Então, vamos colocar aqui dentro da raiz. 5 ao quadrado vezes 5. Corto o índice, corta com esse 5. Então, eu tenho 5 vezes raiz de 5. Legal, agora eu já sei como que faz com raiz quadrada. E se eu tiver raiz cúbica? Se eu tiver raiz cúbica de 80, e agora? Mesma coisa, decomposição de fatores primos, né? Vamos lá. 80, eu vou dividir por 2, vai dar 40. Eu vou dividir por 2, vai dar 20. Eu vou dividir por 2, vai dar 10. Eu vou dividir por 2, vai dar 5. Eu vou dividir por 5, vai dar 1.
certo? Então, se eu disser que 80 é igual raiz cúbica, né? Então, eu vou juntar em trios. 1, 2, 3, os 3 iguais. Esse 2 sobrou, não tem trio. E o 5 não tem trio também. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 vezes 5, certo? Vamos voltar lá na raiz, então. Então, eu vou ter uma raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 5, certo? Esse índice eu posso cortar com esse expoente. Então, eu vou ter 2 raiz de 2 vezes 2, certo? Então, agora, eu posso multiplicar aqui, né? 2 raiz de 10. Essa é a nossa resposta. Vamos fazer mais um com ao cubo. Se eu tiver raiz cúbica de 112, mesma coisa, decompor em fator primo. 112, vamos lá, dividir por 2, vai dar 56, dividir por 2 vai dar 28, dividido por 2 vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7, e 7 dá 1, certo? Então, a gente sabe que 112 é a mesma coisa que eu disser, são trios, né? 1, 2, 3, esse aqui é um trio. Não tem trio, não tem trio. Então, a mesma coisa que eu disser que é 2 ao cubo vezes 2 vezes 7, certo? Então, vamos voltar lá no exercício. 2 ao cubo, cúbica, né? 2 ao cubo vezes 2 vezes 7. Então, aqui eu posso cortar essa raiz com esse expoente, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 7. Então, eu tenho que 2 raiz de 2 vezes 7 é 14. 2 raiz de 14 é a nossa resposta. Vamos tentar um com o expoente maior agora, tá? E se eu tiver raiz quinta de 128? Ah, professor, isso é muito difícil, não sei fazer não. Vamos lá. Decompor em fator primo. Então, vamos lá. 128 dividido por 2 vai dar 64. Dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2 vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Certo? Então, a gente sabe que 128 é a mesma coisa, raiz quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, 5. Esses dois não tem mais 3 para juntar, né? Então, eles ficaram sobrando. Então, eu vou ter 2 elevado à quinta vezes 2 vezes 2. Certo? Então, vamos voltar aqui. Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou ter raiz quinta. Eu sei que essa potência, esse índice aqui, essa raiz eu posso cancelar, né? Então, eu vou ter um 2 aqui fora e um 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, 2 raiz quinta de 4 é a nossa resposta. É a simplificação. Certo, pessoal? Então, qual que é a diferença da raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, qualquer raiz que você tiver? A quantidade de números iguais que você vai juntar aqui na hora que você vai decompor os fatores primos, para ele virar um expoente e eu cancelar com a minha raiz e tirar ele para fora da raiz. Certo? Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!